Vamos viver a maior crise da Europa e chego a dizer que do mundo. Hoje a gente vai sentar e conversar um pouco sobre isso. E tudo isso por causa dos Estados Unidos e do Irã, por causa do conflito que está acontecendo nesse exato momento lá no Oriente Médio. E não se engane de pensar que só porque está acontecendo um conflito em outro continente que ele não vai chegar aí na sua residência. Principalmente se você mora no Brasil, mora na Europa, mora em Portugal, porque sim, ele vai acontecer. Só para você ter noção, pra gente já começar logo tacando fogo no parquinho, jogando logo de cara o que é que a gente quer falar. Olha essa notícia que foi lançada literalmente ontem, um dia antes de eu estar fazendo esse vídeo, onde a Europa alertou um risco de possível escassez de combustível e de energia por conta desse conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio. E sabe o que isso significa? Que você, cidadão comum, a gente que está aqui no dia a dia, talvez tenha uma grande chance já no próximo mês que a gente tenha combustível e energia de forma regulada, que talvez a gente nem consiga comprar combustível, por exemplo, para abastecer de forma livre os nossos carros, para a gente conseguir, como por exemplo, transitar, ir e vir para o nosso trabalho. Um exemplo. Mas calma lá, deixa eu te dar um contexto do que está acontecendo, porque vai além do conflito. Na verdade, além não. É uma mescla do conflito que está acontecendo nesse exato momento no Oriente Médio. Mas deixa eu te falar o que aconteceu. Você sabe que Israel, junto com os Estados Unidos, teve aquela questão toda com o Irã e eles estão em conflito até o presente momento. Já tem aí alguns dias de conflito. No meio desse conflito todo, o Irã, como resposta, ele bloqueou, proibiu ali o acesso no Estreito de Hormuz. Mas, Mila, que caramba é o Estreito de Hormuz? Vou mostrar aí pra você. Tá vendo esse estreitozinho aí? Então, basicamente quem controla essa parte é o Irã. E aí você deve estar se questionando, mas por que um local tão pequeno, que é literalmente, o nome já diz, é um estreito? O que isso pode impactar no petróleo do mundo? Impacta que 20% do petróleo consumido mundialmente passa por esse estreito aí que você tá vendo, que é conhecido como Estreito de Hormuz, que nesse exato momento está bloqueado pelo Irã. Ou seja, com isso agora nós vamos ter uma escassez de combustível. Mas não se engane não, tá, meu amigo? Não se engane não, tá, minha amiga, que vai muito além do combustível. A gente tá falando muito além de petróleo, de gasóleo, de diesel, de gasolina. A gente tá falando muito além por quê? Porque esse estreito realmente passa 20% do petróleo do mundo. Porque o Oriente Médio é o maior fornecedor mundial de petróleo, tá? E o Irã tá bloqueando esse estreito aí nesse exato momento. Claro que tem a China também, que oferece bastante petróleo, só que nem comparado, porque a gente precisa ver o consumo do mundo. Então vamos lá, quando você vai no supermercado comprar seu feijão, seu arroz, seu frango, seu açúcar, seu café, todo aquele material que tá ali no mercado disponível para você fazer compra, ele saiu de um fornecedor, base principal do setor primário, um agricultor, para chegar até aquele supermercado. E essa deslocação, ela é feita ou de caminhão ou de avião, é feita por algum transporte que é movido a combustão, ou seja, que é de combustível fóssil. Por conta disso, se a gente então não está tendo combustível de forma geral, ou o combustível pode ficar de forma limitada porque 20% está bloqueado, vai estar meio que deixando de existir, né? Isso impacta diretamente no valor também dos alimentos e vai além, porque, por exemplo, quando você vai comprar uma medicação, vai nessa mesma teoria. Para aquela medicação sair daquela linha de produção, né, sair daquele laboratório e ir até uma farmácia, ele também é transportado por algum tipo de meio de transporte que é movido a combustível fóssil. Ou seja, na prática, vamos ter um aumento não apenas do combustível, mas também dos alimentos, mas também das medicações, enfim, de todo um ecossistema que está envolvido nisso. E isso em pouquíssimos dias. Eu lembro que quando teve o conflito lá na Ucrânia, que você sabe, né, que eu tô falando, a gente não precisa falar muita coisa aqui, senão o YouTube derruba o vídeo, mas teve o conflito na Ucrânia, eu lembro que o combustível tava 1,30 e foi para 2 euros em questão de um ano e meio, mais ou menos. Depois que o conflito ali, a gente soube que ia acontecer, foi normalizado, o combustível desceu de 2 euros para novamente 1,30 euro, que era o valor que a gente estava pagando até uma semana atrás, para ser bem sincera para ti. Só que esse conflito agora atual tem alguns dias. E em um período de uma semana, a gente passou do combustível do valor de 1,30 para simplesmente 2,10 euros o litro. Eu tô falando de gasóleo, tá? Tô falando do diesel, que era o combustível mais barato que a gente tinha. Que ele custava, assim, 1,30 euro o litro a literalmente
uma semana, 9 dias atrás no máximo. E hoje, quando a gente passa nessas mesmas bombas de combustível que custava €1,30, agora tá simplesmente €2,10. E mesmo com o aumento do valor, sim, a gente já recebe um comunicado da Europa que talvez a gente possa passar já no próximo mês, tá? Já no mês de abril, por uma escassez de combustível e energia. Outra forma que isso está impactando, que só para você ter noção, só esse mês 1.500 TVDs de Porto e Lisboa, tô falando só de Porto e Lisboa, foram impactados com esse aumento e simplesmente pararam de rodar. Se você não sabe o que é TVD, é como se fosse o táxi do Brasil, né? O táxi, o Uber, tá tudo ali no mesmo encaixe. Então, por conta desse aumento, 1.500 motoristas de TVDE em apenas um mês simplesmente pararam de rodar. Mas assim, mesmo com todos esses problemas, pelo menos Portugal está tentando amenizar a situação. A medida que foi anunciada, inclusive ontem também, já na mesma leva, é que o imposto referente ao combustível será reduzido, para sim tentar amenizar o aumento do valor desses combustíveis, porque assim, o aumento ele vai acontecer. Enquanto o Estreito de Hormuz estiver fechado, o aumento ele vai acontecer. A redução de imposto apenas vai impactar que esse aumento não seja tanto assim, porque olha a diferença que foi de €1,30 para €2,10. Se continuar nesse ritmo, é capaz de, aí em maio, a gente está pagando 3, 4 euros no litro. Eu sei que no Brasil, se você está assistindo aí do Brasil, você deve estar falando, Mila, é normal, aqui no Brasil a gente já paga 5 euros no litro, aqui no Brasil a gente já paga 7, 8 euros no litro. Ok, meu amor, aí no Brasil, cultura do Brasil, vocês gostam de pagar caro, vocês não reclamam de pagar caro. Só que aqui é um pouco mais complicado, que a população aqui se revolta, a população aqui não gosta, entendeu? De passar por escassez, a população aqui não gosta de ter que se limitar por conta de coisas básicas. Então, devido a isso, o governo vai tentar amenizar a situação, na verdade já está tentando amenizar a situação, reduzindo o imposto referente aos combustíveis fósseis. E claro, cada país está tomando sua medida porque esse impacto não será apenas na Europa, não será apenas em Portugal, mas também no mundo inteiro. Como eu falei, a gente está falando de 20% do petróleo mundial que é consumido aí no mundo inteiro. A China, que também é um grande produtor de petróleo, que importa bastante petróleo, inclusive, informou que próximo mês já pretende parar de fornecer petróleo ali do seu país, porque vai manter esse combustível apenas, essa fonte de combustível apenas ali para as necessidades locais do próprio país. Também tem uma boa notícia, isso eu soube agora, antes de começar a fazer esse vídeo. Então, se eu gaguejar um pouco, ficar meio assim, porque eu só li assim por cima a notícia, mas eu vou botar um print aí pra você, que é uma boa notícia. Como eu falo, Deus parece que é brasileiro, meu irmão. Que foi anunciado que foi encontrado um novo poço lá no Rio de Janeiro. A alguns 100 e poucos quilômetros do Rio de Janeiro foi encontrada uma nova fonte de combustível de petróleo lá no Brasil. Eu acabei de ler essa notícia, acredita? Acabaram de informar. Então, no meio desse conflito todo, Deus falou assim, peraí que no Brasil o negócio já tá pegando. Então, pra pegar menos, toma aqui mais petróleo. Toma aqui uma fonte natural pra vocês descobrirem. Nem o problema do Brasil é que, infelizmente, a gente acaba não refinando 100% do nosso produto. Então, muitas vezes a gente acaba pagando mais caro no combustível porque a gente tem um combustível em abundância, só que a gente manda para outro país, esse outro país que faz esse refinamento do combustível depois manda pra gente, tipo, por 5 vezes mais, 4 vezes mais o valor do valor mesmo daquele produto bruto. Então, por isso que é um pouco mais complicado. Mas não deixa de ser uma boa notícia também, mas mesmo assim, os valores vão aumentar. E é isso. E esse vídeo é pra te alertar. Aproveita e compartilha Telegram, Facebook, WhatsApp e me segue também em todas as minhas redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, que lá eu consigo postar informações diárias sobre Portugal, tá? Tudo é o mesmo arroba. Threads, TikTok, YouTube, Instagram, tudo é o arroba Mila Britoque. Mila com 2 L's, Britoque, ok? Que eu sempre te mantenho atualizado com notícias e informações úteis sobre Portugal e se for algo de relevância também sobre a Europa. Mas se você pretende vir imigrar para Portugal, ou sei lá, que seja para Espanha, para onde quer que seja, você já fique preparada para essa nova realidade. Porque provavelmente sim, vamos ter aumentos recentes nos valores dos combustíveis, vamos ter aumentos recentes nos valores dos alimentos, e não só dos alimentos, dos produtos em gerais, tá? Produto de limpeza, produto de saúde, medicações e etc. Também teve um anúncio recente, essa notícia também eu li antes de começar a gravar esse vídeo, mas que alguns voos daqui, tanto de Portugal quanto do Brasil, mas alguns voos vão ter que ser cancelados. Então isso também vai impactar diretamente no turismo, porque um avião para decolar, para fazer essas viagens, precisa de combustível. Se esse combustível se torna limitado e o valor duplica ou triplica, automaticamente quem vai pagar o preço final é o consumidor. Então, ou
simplesmente cancelam os voos por não ter combustível suficiente para fazer aquela frota, né, para fazer aquela passagem, ou repassa esse valor para o cliente final, impactando o quê? Na passagem aérea. Então, se você está pensando em migrar, olha, capaz de se continuar esse conflito, daqui a 1 mês, 2 meses, o valor da passagem aérea tá o dobro do valor. E eu falo no sentido geral, tanto na passagem ali nacional do Brasil, quanto na passagem também internacional para você que está vindo do Brasil para Portugal, ou para Espanha, ou para qualquer outro país que seja. E a mesma coisa também vale aqui para Portugal. Então, talvez, se esse conflito continuar, sabe o nosso verão? Que a gente pega nosso avião e compra passagenzinha de 15 euros, de 16 euros, porque se você não sabe, a gente tem essa qualidade de vida aqui na Europa, tá? A gente compra passagem de 15, 16 euros pra ir pra Espanha, pra ir pra Milão, pra ir pra Itália. A gente viaja aqui pela Europa, o povo achando que a gente é rico, mas a gente viaja pela Europa com 30 euros ida e volta, 40 euros ida e volta. A gente vai pra Inglaterra, a gente vai pra França, a gente vai pra Itália. Aí fala, é porque vocês conhecem o mundo. A gente conhece o mundo porque passagem é barata. Só que agora esse conflito tá querendo quebrar as pernas da gente. Porque se continuar, infelizmente, isso vai se impactar diretamente também nos preços da passagem aérea e também, por consequência, no turismo, porque se as passagens ficam mais caras, menos pessoas fazem viagem e, por consequência, o turismo também é afetado porque vai ter menos turistas para consumir, para mover a economia. Então, você tem noção de quanto isso pode mudar completamente toda a realidade do mundo? A gente não está falando apenas de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de saúde, a gente está falando de todo um ecossistema. Não é só combustível, é isso que eu quero trazer para você. Não é só sobre combustível. Isso que nós, povo, nós, população, precisamos ter conhecimento, porque o conhecimento salva, que a gente pensa, é só combustível, não tô nem aí. Por exemplo, eu tenho um carro elétrico, poderia falar, é só combustível, que se lasca, a eletricidade ainda tá barata. Só que não é só combustível, vai ser afetado todo um ecossistema, e se esse conflito perdurar, vai ser afetado aí também o turismo, vai ser afetado o trabalho, vai ser afetada a economia, enfim, vão ser várias coisas afetadas. A imigração também pode sofrer muita alteração, porque aumentando os valores da passagem aérea também vai impactar diretamente no bolso desse imigrante que está querendo ir ou vir, enfim. Mas é isso. Muito obrigada por me acompanhar. Qualquer dúvida que você possa ter ou venha a ter futuramente, pode vir aqui e comentar, ou comenta agora se você tiver a dúvida agora, porque assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora, tá? E fica tranquilo que não existe comentário burro. Comentário é comentário, dúvida é dúvida, e é isso. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo pro próximo vídeo, comenta aqui também, fala assim, Ai, Mila, seria tão legal você falar sobre tal coisa. pois comenta aqui, quem sabe essa sua ideia não é genial, hein? E o próximo vídeo é justamente sobre ela. E é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.